Você já teve a sensação de que algo sabe que você está ouvindo agora? Não, não estou falando de superstição. Estou falando de registro. Porque a gravação que eu vou te contar hoje não deveria existir. E antes de continuar, deixa eu te perguntar uma coisa. Pode responder só mentalmente. Se um áudio começasse a dizer nomes de pessoas que ainda estão vivas, você continuaria ouvindo? Eles continuaram. E foi aí que tudo deu errado. A história começa em uma casa, no fim de uma rua sem saída, completamente escura, silenciosa. As janelas estavam lacradas por dentro, como se alguém tivesse tentado desesperadamente impedir que algo saísse de lá. Quando a polícia finalmente entrou, o ar não estava frio, mas pesado. Aquele tipo de ambiente em que o silêncio parece pressionar os seus ouvidos, quase como se tivesse massa, uma presença física. E no centro da sala de estar, sobre uma mesa coberta de poeira, havia um gravador portátil. A luz vermelha piscava, indicando que ele estava gravando. Recê. Os policiais se aproximaram desconfiados. A primeira coisa que notaram foi o mais estranho de tudo. O gravador não tinha pilhas. Eles checaram 2, 3 vezes. O compartimento estava vazio. Não havia nenhuma fonte de energia, nenhum cabo escondido, absolutamente nada. Mesmo assim, o contador de tempo no pequeno visor digital avançava, segundo a segundo. Você consegue imaginar essa cena comigo? Uma casa abandonada, sem eletricidade e um aparelho eletrônico funcionando sozinho, gravando o silêncio. Um dos policiais, movido pela curiosidade ou talvez pelo dever, estendeu a mão e apertou o botão play. No início, só se ouvia estática. Aquele chiado baixo e regular que engana a gente, dando a impressão de que não tem nada ali. Um ruído vazio. Mas, de repente, em meio àquele som de nada, uma voz surgiu. Não era uma voz alta, não parecia agressiva ou assustadora. Pelo contrário, era uma voz próxima, quase sussurrada, como se alguém estivesse falando bem ao lado do seu ouvido. E essa voz disse um nome completo, com nome e sobrenome. O policial que estava operando o gravador franziu a testa. Ele achou que era só uma coincidência bizarra, até que o nome fez sentido. Pertencia a uma pessoa viva, um morador daquela mesma cidade. E então, a gravação continuou. Depois de uma pausa curta, a voz disse outro nome. E mais um, e mais outro. Havia um ritmo, uma cadência estranha, como se alguém estivesse lendo uma lista de forma metódica e sem emoção. Um nome após o outro, separados apenas por alguns segundos de silêncio e estática. A cada nome, o ar na sala parecia ficar ainda mais pesado, mais denso. Os policiais se olharam, a incredulidade dando lugar a um arrepio de mau presságio. Eles não sabiam o que estavam ouvindo, mas sabiam que aquilo não era normal. Era algo que desafiava a lógica. E é aqui que a história fica realmente perturbadora. Então, presta muita atenção. Nos dias que se seguiram à descoberta da fita, os nomes que eles ouviram na gravação começaram a aparecer nos boletins de ocorrência da delegacia. Um a um. O primeiro nome estava ligado a um acidente de carro inexplicável em uma estrada deserta. O segundo, a um desaparecimento súbito. A pessoa simplesmente sumiu sem deixar rastros. O terceiro, a uma morte súbita, sem causa aparente, que os médicos legistas não conseguiram explicar. O padrão era inegável e aterrorizante. As tragédias sempre aconteciam depois que o nome era ouvido na gravação. Nunca antes. Agora me diz, isso ainda parece uma coincidência para você? Porque quando os policiais finalmente perceberam o padrão macabro, já era tarde demais. Eles já tinham ouvido nomes demais. Aterrorizados, mas precisando de uma confirmação, eles decidiram rebobinar a fita e ouvir tudo de novo. A fita de rolo girou para trás com um zumbido e eles apertaram play mais uma vez. Os nomes estavam todos lá, na mesma ordem, com a mesma voz sussurrada e próxima. A lista da morte. Mas desta vez, havia algo novo no final. Algo que não estava lá da primeira vez.
Após o último nome da lista original, a estática mudou. Um som de respiração surgiu. Uma respiração lenta, profunda e parecia estar muito mais próxima do microfone do que a voz. Quase como se a fonte do som tivesse se movido para dentro do próprio aparelho. E então, um último nome foi dito. Mas desta vez, a voz não foi rápida ou metódica. Ela demorou. Saboreou cada sílaba, esticando o som de uma forma quase cruel. O nome pronunciado era o do policial que estava segurando o gravador naquele exato momento. Assim que o nome dele ecoou na sala silenciosa, o gravador parou. A luz vermelha de gravação apagou-se de uma vez. O zumbido da fita cessou. A casa voltou a ficar em um silêncio absoluto, mais pesado e opressor do que nunca. O relatório oficial da polícia simplesmente afirma que a fita foi lacrada e arquivada como uma evidência sem explicação técnica. Mas existe uma parte dessa história que nunca foi para os documentos oficiais, a parte que as pessoas só comentam em sussurros. Dias depois, outras fitas como aquela começaram a aparecer. Em outras casas abandonadas, em outros lugares vazios e esquecidos, todas idênticas, todas com o mesmo chiado, a mesma voz calma e próxima lendo nomes. E sempre havia alguém para apertar o play, alguém curioso o suficiente para ouvir. Agora, deixa eu te fazer uma última pergunta, e essa é a mais importante de todas. Se essa gravação realmente existe, se ela continua aparecendo por aí, chamando nomes, por que você acha que está ouvindo essa história agora? Obrigado por assistir. Se você gosta de mistérios assim, não se esqueça de se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo.